Oi pessoal, tudo certinho? Eu estou aqui hoje para mais um vídeo para nós aprendermos um pouco mais sobre a língua portuguesa e o nosso tema hoje vai ser como e onde usar. Essa é uma pergunta muito comum que eu já ouvi várias vezes, não só no meu tempo de escola, mas também no meu tempo como professora. Então, como e onde eu vou usar a língua portuguesa? Em que locais eu vou usar isso? Como os alunos costumam perguntar, né? Ô professor, onde é que eu vou usar isso? Então, muitas pessoas têm essa dificuldade, né, de compreender onde elas vão continuar utilizando aquilo que elas aprenderam no tempo da escola. E hoje eu quero poder ampliar um pouquinho para você desse conhecimento, dessa aprendizagem e explanar um pouquinho sobre de que forma você vai usar na sua vida a língua portuguesa e onde e como você vai usar. Então, esse é o nosso tema de hoje e eu espero que nós possamos aprender muito mais juntos. Bom, pessoal, não se esqueçam que vocês usam a língua portuguesa para tudo e todos os dias. Pode ser em casa, pode ser na escola ou faculdade, no trabalho de vocês, no encontro entre amigos, na rua. Então, todos os lugares por onde vocês passarem, os lugares onde vocês estão convivendo, a comunicação faz parte da vida de vocês. Em casa, com a família, vocês têm uma forma de diálogo, vocês conversam de algum jeito. Já na escola ou faculdade, já tem um outro tipo de linguagem. Na escola, com os nossos amigos, nós temos algumas gírias específicas e dentro da faculdade tem as linguagens mais técnicas, né, de cada profissão. Já no trabalho de vocês vão estar usando a linguagem, pode ser através de documentos, na escrita de um e-mail, ou se comunicando com as pessoas, né? Quem trabalha no comércio no dia a dia está sempre se comunicando, né? Está vendendo seu produto, então vai se comunicar todos os dias dentro do trabalho. Outra questão é no encontro de amigos. Você sai com os amigos à noite para uma janta, para algum barzinho para se divertir. Você tem uma forma de comunicação com eles também. E na rua, né? Você encontra pessoas, você pede informação. Então, na rua você também vai estar se comunicando, também vai estar usando a fala, a linguagem. Em todos os momentos da nossa vida, nós usamos diariamente, desde a hora em que nós acordamos até o momento em que nós vamos dormir. Nós estamos sempre usando a comunicação. Nós aprendemos ouvindo, né? Todas as linguagens, como a gente vê até a aprendizagem de um idioma, ela se desenvolve através da audição. Então, nós aprendemos ouvindo. Os sons, eles vão se desenvolvendo com naturalidade. Desde pequenininhos, lá quando nós somos bebês, nós ouvimos os nossos pais, as nossas mães falando, né? E ali nós vamos aprendendo os sons, as palavras, e aí vamos desenvolvendo a nossa linguagem, a nossa forma de se comunicar através do que eles falam. Muitas vezes, as pessoas até fazem brincadeirinhas conosco quando nós somos crianças. Ficam falando gugu dadá, babá e falando algumas sílabas que vão nos ajudando a desenvolver cada vez mais a nossa fala, quando nós ainda somos pequenos. E a partir do momento que você aprende, você não para mais de falar. Então, uma criança, quando ela aprende a se comunicar, ela não para mais. Ela faz perguntas o tempo inteiro, ela quer estar falando o tempo inteiro. Ela ainda é pequena, então ela não tem algumas noções de adequação. Ela vai querer falar bem alto às vezes, vai querer demonstrar os seus sentimentos e emoções através das palavras. Então ela vai estar num lugar e às vezes ela vai falar num tom bem alto e você vai ter que pedir para ela, olha, aqui não é um local para a gente falar tão alto, então vamos diminuir um pouquinho o nosso tom. E assim você vai ensinando, né? Nós vamos nos desenvolvendo na linguagem, vamos aprendendo a adequar nossa fala a determinados espaços, né? Locais onde nós vivemos. Então, nós começamos a usar essa fala primeiro dentro de casa, com a nossa família. Com eles que nós vamos desenvolver, nós vamos aprender o principal da comunicação. Isso é muito interessante, tão interessante que a criança ela já sabe construir essa comunicação e de uma forma bem estruturada,
porque a criança já sabe como pedir as coisas. A partir do momento em que ela aprende, ela não vai pegar uma frase e falar ela toda bagunçada. Não, se você prestar atenção, a própria criança, na hora de desenvolver a sua fala, ela constrói as frases respeitando cada acontecimento, respeitando cada situação de acordo com o tempo e com a fala. No caso, um exemplo, ela não vai falar, por exemplo, foi brincar a Maria, né? Ela não vai começar a colocar o nome da pessoa lá no final e começar com toda essa troca, né? Da ação primeiro e depois a pessoa, não. Ela vai começar naquela ordem, né? A Maria foi brincar, a Maria quer brincar. Então a criança já sabe como desenvolver essa linguagem desde pequenininha, desde o início e de forma bem estruturada. Essa é a parte mais incrível do desenvolvimento da linguagem que eu vejo, que eu percebo, que vem lá desde a nossa infância. E segundo um linguista muito conhecido chamado Noam Chomsky, ele diz que isso é inato do ser humano. Nós já nascemos sabendo, aprendendo a falar. E nós vamos desenvolvendo isso durante a nossa vida. Uma outra área já da linguística, né, que vai estudar toda essa parte de como a comunicação se desenvolve, ela apresenta que nós aprendemos a nos comunicar de acordo com a nossa convivência em sociedade. Então, de acordo com o que nós vamos convivendo com as pessoas, com grupos diferentes, a nossa linguagem ela vai se desenvolvendo, vai se moldando e se estruturando. Eu acho que isso é uma parte muito interessante que a linguagem nos proporciona. Saber que desde o início, desde a tenra idade, nós já vamos nos acostumando e nos preparando e nos estruturando em relação à linguagem. Depois do contato familiar, a primeira relação de comunicação que nós temos é através da escola. Naquele ambiente você vai conhecer novos amigos, os professores, e aí vai construir uma nova base de palavras, de estruturas, de gírias, de expressões que vão complementar a sua forma de se comunicar. E você vai perceber que dentro da escola, todas as matérias que você vai estudar, elas vão utilizar a linguagem, elas vão utilizar o conhecimento da língua portuguesa, até mesmo a matemática. Realmente, a matemática também vai usar a língua portuguesa. Pense bem, onde você se lembra que usou o português dentro da disciplina de matemática? Eu vou te ajudar. Quando nós resolvemos problemas, os problemas de matemática, as resoluções, geralmente nós precisamos interpretar. E para isso, a língua portuguesa, o ensino do idioma, nos ajuda muito, faz uma grande diferença. Porque se você não tiver discernimento para interpretar um problema, você não vai conseguir nem construir o cálculo que você precisa. Então, para poder chegar naquele cálculo, naquela soma, naquela subtração, você vai precisar interpretar o que está acontecendo naquela determinada situação. Você vai ter que resolver aquilo. Então, na matemática, nós também usamos língua portuguesa. Dentro da disciplina de História e Geografia, você também vai usar. Afinal, a história conta aquilo que aconteceu no país onde nós vivemos, no mundo onde nós habitamos, e ela é contada através da fala, da comunicação. Então você também vai usar, porque se a sua comunicação não for bem compreensiva, você não tem como passar uma história, não é mesmo? E nas disciplinas de artes, você vai usar no momento de um teatro ou ao cantar uma canção. Você também vai poder usar nas disciplinas de ensino religioso, nas disciplinas de educação física. Afinal, educação física, cada jogo, cada esporte tem uma regra. E as regras são descritas através de que forma, não é? Ainda em relação à educação física, além de todas as regras, no momento do jogo, você quer jogar a bola para algum amigo seu, o que você vai chamar, né? Como você vai chamar? Você vai ter que se comunicar com ele, para ele ver, ó, aqui para mim, eu posso, eu consigo pegar a bola. E aí vocês vão se comunicando, né? No momento de dar força para o time, de buscar a vitória. Então a comunicação ela está presente em todos os momentos da nossa vida, inclusive
dentro da escola. Em todas as matérias vocês vão estar usando a língua portuguesa. Com os colegas e com a escola, nós vamos aprender muito, muito mesmo, né? Porque a escola, ela vai nos ensinar, ou pelo menos ela deveria nos ensinar, a adequar a nossa linguagem aos diferentes espaços de convivência. Então, essa é a tarefa principal da escola, nos ensinar a usar a nossa linguagem nos ambientes onde nós vamos nos comunicar. O que eu uso quando eu vou fazer uma entrevista de emprego? Como eu me comunico quando eu falo com os meus amigos que eu encontro na rua? Como eu vou me comunicar dentro do meu ambiente de trabalho e dentro da minha faculdade? Como que eu me comunico? Então, é muito interessante que nós prestemos atenção de que a tarefa da escola, ela é muito maior do que nos ensinar regras. Na verdade, a tarefa da escola não é nos ensinar regras. A tarefa da escola é nos ensinar a adequar a nossa linguagem aos determinados locais onde nós vamos conviver e nos comunicar. E aí, depois de toda essa fase infantil, escolar, de aprendizagem, chega o dia da faculdade. O grande momento de aprender aquela matéria, aquele estudo específico que você escolheu para desenvolver as suas habilidades, desenvolver os seus talentos, para desenvolver isso dentro de um ambiente de trabalho que você também escolheu, que é o que faz você feliz, é o que faz o seu coração bater mais forte. Então você entra nesse local onde a linguagem passa a ser mais técnica, mais científica e mais específica. Mas mesmo aí, a língua portuguesa não deixa de estar presente. Afinal, você vai ter que construir os seus trabalhos, sejam eles artigos, ensaios, TCCs. Você vai ter que apresentar trabalhos na frente da turma, na frente de um professor. E quantas pessoas passam dificuldade na hora de apresentar trabalhos na frente da turma e do professor? Eu tive um exemplo com os meus alunos na escola, que nós tínhamos uma atividade, nós líamos um livro por mês. E numa dessas leituras, eles estavam muito acostumados a apenas responder as questões, ou escrever uma resenha sobre o livro, ou fazer algumas dinâmicas. Mas aconteceu que um dia eu dei uma tarefa diferente para eles. A de pegar o livro lido e apresentar para a turma, na frente da turma. Apresentar a história, claro, sem contar o final dela, mas como se eles fossem vender aquele livro para os colegas. Eles tinham que vender a história, para que os colegas tivessem aquele interesse, aquela vontade de ler a história depois. E o que aconteceu então? No momento em que os alunos foram apresentar, eu percebi que eles não tinham esse costume, eles não tinham feito isso algumas vezes. Às vezes eles apresentavam alguns trabalhos, mas geralmente era em grupo, então eles sempre designavam para aquele colega que tinha o dom mais da fala, de transmitir a mensagem, que ficava responsável por falar. Os outros às vezes só seguravam o cartaz lá e passava, mas eles nunca tinham vivido uma oportunidade onde eles deveriam falar sozinhos, se comunicar sozinhos e vender aquilo que eles haviam gostado, que eles haviam lido, até porque nesse mês eu deixei livre para eles escolherem um livro que eles mais gostassem, que chamasse a atenção, que mais desenvolvesse para eles a leitura. E aí todos tiveram a oportunidade de escolher aquilo que mais gostavam. E na hora de fazer a apresentação, eu vi muitos alunos tremendo, eu cheguei a ver alunos tremendo por aquele medo de apresentar na frente dos outros, mesmo sendo os próprios colegas que estavam ali, os amigos deles. Então alguns ficaram bem nervosos, outros gaguejavam um pouco, que é normal para quem não tem costume de falar em público, mas foi importante para eles aquela experiência, eles precisavam, porque eles ainda não tinham vivido. E esse é um conselho que eu dou para você. Em algum momento da vida, você vai ter que se apresentar sozinho. Pode não ser um TCC, se não é da sua intenção fazer uma faculdade, mas dentro do seu trabalho, se você tem um sonho de um dia ter um cargo melhor, de um dia ter um emprego melhor,
um dia você vai ter que se apresentar de alguma forma, colocar suas ideias, os seus objetivos, as suas intenções, e a forma como você vai se comunicar com a outra pessoa vai fazer total diferença nesse processo. Então, é algo muito importante. Eu vi os alunos passarem essa dificuldade, passarem por isso, porque eles ainda não tinham sido colocados para uma experiência assim. E para eles foi algo ótimo, porque apesar do nervosismo, da dificuldade, mas foi necessário, foi diferente, era preciso. Agora, na próxima vez que eles tiverem outra experiência, um pouco mais preparados eles já vão estar, e assim vão ir se desenvolvendo cada vez mais. Então, depois que chega o grande dia da faculdade, onde você continua desenvolvendo tudo o que você aprende, onde a forma que a escola te ensina é uma, você vai para o mercado de trabalho. E aí começam mais desafios. E a língua portuguesa continua te acompanhando nestes desafios, né? Afinal, todos os empregos utilizarão a nossa língua. Sim, todos os empregos ainda vão utilizar a língua portuguesa, já que nós vivemos em um país que tem ela como nosso idioma oficial, nosso idioma principal. Então, dentro do seu ambiente de trabalho, você vai ter que fazer algum documento, vai ter que enviar um e-mail, uma carta, você vai ter que interagir com seus funcionários ou com seus colegas de trabalho, você vai ser um comerciante, vai vender algum produto, vai ter que fazer propaganda, vai ter que saber como agir, como vender aquilo que você acredita. Vai ser um advogado, vai ter que ter argumentos, vai ter que ser persuasivo para convencer o júri. Então, de uma forma ou de outra, a língua portuguesa ela vai acompanhar você para a vida inteira, porque ela é o seu idioma, ela é a sua forma de falar. Você vive no Brasil, então aqui você vai usar essa língua, que é a sua língua. A nossa língua materna, que nós dizemos, né? A língua que nós nascemos aprendendo, nascemos conhecendo e sabendo. Então eu queria trazer para vocês, depois explicando um pouquinho dos lugares onde vocês vão usar a língua portuguesa, eu queria trazer alguns empregos, né, alguns trabalhos que mais utilizam o português. Então, alguns ambientes de trabalho profissionais que mais vão continuar utilizando a língua portuguesa durante o seu trabalho, né, durante a sua caminhada profissional. Nós temos primeiro, né, eu coloquei os professores. Os professores, não adianta, eles são a base da comunicação, eles são o primeiro lugar onde nós vamos fora do nosso lar, do nosso convívio familiar, em que nós vamos conhecer uma linguagem diferente, em que nós vamos aprender a nos comunicar em sociedade, né? Com uma quantidade maior de pessoas, porque ali dentro nós vamos estar numa sala com 20, 30 colegas, mais um professor, depois indo para o Fundamental 2, ensino médio, mais de um professor, né? Vários professores. Então, o professor é o profissional da comunicação, ele é o profissional da linguagem, porque é através do ensino dele, da fala dele, do conhecimento que ele vai transmitir, que outras pessoas também vão aprender com ele, também vão levar conhecimento para outros lugares, vão tomar suas escolhas, vão ser bons profissionais na sociedade, vão ser bons cidadãos. Então, através do que esse professor ensina, através do que ele vai compartilhar, alunos se tornarão professores. E eu não digo professores de sala de aula, porque todos nós temos um pouquinho de professor. Você dentro do seu ambiente de trabalho, seja ele dentro da sua casa, numa empresa bem grande, ou numa microempresa, no escritório, depende. Mas você sempre ajuda, sempre ensina alguém através dos seus conhecimentos, daquilo que você aprendeu. Então você sempre vai levar um conhecimento, algo diferente, algo novo para alguém. Nós continuamos vivendo como professores, nós nos tornamos professores um dia. E dentro da escola, o professor tem esse trabalho muito especial de trabalhar com a comunicação. Depois do professor, a gente pode citar, eu escolhi citar o escritor. Afinal, a linguagem para ele é essencial. Se ele não souber se comunicar bem através das palavras, o leitor não vai gostar do livro, não vai nem começar. Principalmente se a introdução do livro já não for legal, já não demonstrar um sentido para aquele leitor
então ele já vai deixar o livro de lado e não vai se interessar pelo restante. Então a tarefa de um escritor é uma tarefa bem difícil e ele tem que ter um conhecimento muito bom da linguagem para poder compartilhar as suas histórias, as suas ideias com o público. Outro trabalhador, outro profissional que necessita muito da linguagem são os jornalistas, já que são eles que vão nos transmitir a informação do que está acontecendo no Brasil, no mundo, no nosso município, no nosso estado, na nossa comunidade. Então, o jornalista ele tem que ter um bom conhecimento de comunicação e de como passar a informação, porque ele tem que ter muito cuidado para não passar uma informação errada ou de ser bem claro, bem objetivo, bem esclarecedor. Ele não pode se confundir com a mensagem. Ele tem que ter uma linguagem bem objetiva e vai usar bastante isso no seu trabalho. Depois nós temos os advogados. Os advogados usam muito da comunicação, já que eles escrevem diversas petições, escrevem documentos, né? Os advogados, eles têm contato com o júri, então eles vão precisar fazer uma defesa para alguém, e aí eles vão ter que usar bons argumentos e a persuasão, que são os focos principais ali da advocacia. Eles vão precisar, né, ter isso bem claro, bem firme, bem construído, para que eles possam fazer com que aquela pessoa que eles estão defendendo consiga, né, vencer o caso, consiga vencer aquela situação. Eles vão ter que convencer o júri, convencer, né, o juiz daquela ideia. E eles vão usar bastante. Outra profissão que eu coloquei aqui são os atores. Eles que nos passam a magia, não só do cinema, mas da televisão, precisam se comunicar bem, precisam ter desenvoltura na hora de falar. Eles vão usar muito isso também. Os compositores, eu também coloquei aqui. Eles escrevem as músicas que embalam a nossa vida. E por que será que só algumas músicas fazem sucesso e outras não? Talvez a escrita tenha muito a ver com isso. Pensemos. E depois, os comerciantes, o pessoal que trabalha na rua, que trabalha nas lojas, que está aí no centrão, vendendo, botando a cara a tapa para conquistar aquilo que deseja, os seus sonhos, os seus objetivos. E eles precisam ser muito espertos mesmo, para nos convencer, porque nós somos difíceis, né? Vamos e viemos, nós somos bem difíceis de convencer. Então, a pessoa que vende alguma coisa, ela tem que ter um bom poder de convencimento, senão ela não vai vender nada, senão ela não vai alcançar o objetivo dela. Então, o comerciante, ele tem que usar muito da comunicação. Mas não é só isso, e não pense você que fazendo algum curso de exatas vai se livrar da língua portuguesa, tá bom? E essa risada é só uma brincadeira, tá? Brincadeiras à parte, você vai usar também. Eu não quero te deixar com medo da língua portuguesa, tá? A nossa língua é um bem muito precioso, porque se nós não a tivéssemos, como nós iríamos nos comunicar, né? Imagina a situação da comunidade surda tempos atrás, quando eles não tinham uma linguagem de sinais, o quanto era difícil para eles, né? Não conseguir se comunicar, não conseguir transmitir os seus sentimentos, os seus ideais. E nós temos a linguagem, graças a Deus, hoje eles têm uma linguagem deles, né? Lindíssima também. Como também a nossa, nós temos que valorizar todos os tipos de comunicação. Então, nós precisamos ver que não é fazendo um curso de exatas que eu vou me livrar da minha língua. Você vai continuar usando dentro do curso de exatas, sim. Mesmo fazendo conta, sim. Porque, como eu disse, você vai ter que resolver um problema. Você, um administrador, vai ter que construir alguns documentos da sua empresa. Você vai ter que saber escrever um contrato, né? Vai ter que ter cuidado com isso. Muitas vezes as pessoas acham sempre mais fácil delegar funções para outros. Elas preferem pagar outras pessoas. Mas se você tivesse uma comunicação bem fixada, bem estruturada, você não precisaria estar pagando outra pessoa para fazer. Você poderia fazer por você mesmo, porque a gente consegue. Aprender a língua é algo muito tranquilo. Infelizmente, as pessoas que colocam um pavor ou que se amedrontam, e infelizmente a nossa escola tradicionalista colocou um peso muito grande dentro da aprendizagem da língua, que nos faz ter medo, mas nós não devemos ter medo, porque
como bons falantes, nós já sabemos ela desde criancinhas. Então, para que ter medo da nossa língua? Nós já nascemos sabendo. Não temos que temer. Nós temos é que respeitar e amar a língua e perceber que nós, dentro da escola, só estamos sendo auxiliados a saber como adequar ela em diferentes espaços. Então, eu também gosto de falar aí para a galera da saúde, né? Os nossos médicos. Às vezes acham que, vou fazer medicina, vou me livrar de algumas matérias. Meu amigo continua usando comunicação em medicina também. E muito, né, pessoal? Você vai se comunicar com o seu paciente. Como é que você vai dar uma notícia do estado do paciente? Como você vai explicar isso? Uma coisa bem legal para os médicos e que tem muitos adequando isso à sua vida é organizar a forma de dar um diagnóstico. Porque a maioria das pessoas não tem noção de normas técnicas, de palavras técnicas dentro da medicina. Então, muitas vezes, você vai ter que usar isso de uma forma mais simples, vai ter que simplificar a tua linguagem para poder transmitir para a família, para a pessoa responsável por aquele enfermo, né? Aquilo que você diagnosticou dele, a situação que ele está passando, a doença que ele tem, o que deve ser feito, né, galera? Então, é de pensar quem está fazendo medicina também. E vamos melhorar a nossa letra para o pessoal entender quais são os tratamentos e os medicamentos a serem usados, tá bom? Gente, não há como fugir, tá, da língua portuguesa. E não, de novo, repito e friso, não tenha medo da linguagem que você já nasceu sabendo. Eu só quero que você perceba a importância e a necessidade que a linguagem tem na sua vida. É claro que dentro de um ambiente de trabalho, pode ser que não se usem nomenclaturas como substantivos, como orações subordinadas, colocação pronominal. E nem é para usar mesmo, tá? Falando bem sério, nem é para usar mesmo. E vocês sabem por quê? Eu nunca me esqueço, eu sou uma pessoa que gravo muito bem as coisas e tenho uma memória muito boa para aprendizagem. E eu nunca me esqueço de que uma professora minha da faculdade nos disse uma vez o seguinte, que a escola não foi feita para ensinar nomenclaturas. Me desculpem, professores, mas eu tenho que falar a verdade aqui agora. A escola não foi feita para ensinar para os alunos o nome substantivo. A escola não foi feita para ensinar para os alunos o nome oração subordinada adjetiva, ou substantiva, ou adverbial. Não. Nós estamos na escola para ensinar os nossos alunos a utilizar a língua. A nomenclatura, ela foi feita para nós, letrólogos, que devemos conhecer a técnica, devemos conhecer a parte científica do desenvolvimento da língua. Nós podemos e vamos falar para que o aluno tenha conhecimento de que o nome existe, mas aquele aluno, ele está ali para aprender a desenvolver a linguagem, a usar a sua linguagem da maneira mais adequada possível e não aprender nomenclaturas, principalmente em frases soltas. Não esqueçam, nós devemos usar sempre em contextos, porque a nossa língua ela não é estática, ela não é parada. Eu não estou conversando com você com frasezinhas soltas, que neles brincam que nem de índio, mas nem os índios usam frases soltas assim, não. Os índios também sabem falar em contextos, tá, gente? Eles também usam contextos, situações reais que acontecem para falar. Aquela história de menina brinca hoje, aquela coisa mecânica, nem entre os índios existe, tá? Eles têm a linguagem deles e eles falam entre contextos bem reais de comunicação. Então, nós precisamos ter noção de que a nossa parte como professores, a nossa parte como escola é ensinar para os alunos a forma adequada de usar a língua. É que eles tenham uma boa escrita, é que eles consigam passar os seus sentimentos e os seus ideais, é de que eles consigam ser bons cidadãos dentro da sociedade e transformá-la através daquilo que eles acreditam, do que eles não acreditam, aprendendo, desaprendendo, renovando, que a cada dia eles possam colocar a sua comunicação em prática, porque só assim a gente consegue resolver problemas, né? Só através da comunicação. Eu acredito muito no diálogo. E se nós não sabemos ter um bom diálogo, nós não conseguimos resolver problemas. Bom,
O meu desejo é que esse vídeo tenha aberto a sua visão para a importância da comunicação, a importância do nosso idioma, e que você tenha compreendido que sim, você vai usá-lo por toda a sua vida. Por isso, seja um excelente comunicador e veja o sucesso e os bons relacionamentos brotando e crescendo cada vez mais na sua vida. Me conta aí nos comentários se você também já fez alguma pergunta desse tipo, o que você achou de interessante no vídeo, como eu te ajudei, de que forma esse conteúdo foi importante para você. E, por fim, eu quero ver o teu curtir aqui, tá bom? E também quero ver você compartilhar com os teus amigos, badalar o sininho e se inscrever no canal, tá bom? Não esquece disso. Esse é o meu convite especial. E para que você tenha mais momentos de aprendizagem, conhecer mais um pouquinho da nossa língua, para ter mais informações, eu tenho outros instrumentos, né, outras redes que você pode me encontrar, que são o meu Facebook e o meu Instagram, que você pode estar achando o linkzinho, vai estar aqui na descrição do vídeo, e também o meu Telegram, onde todo dia eu publico um áudiozinho, um videozinho, e você vai poder ter mais informações além de só aqui no YouTube, tá bom? O link também vai estar aqui na descrição. Eu fico muito feliz de poder te ajudar em mais uma aula, em mais um estudo, e que nós continuemos juntos nesse ano aprendendo cada vez mais sobre a nossa língua e entendendo a importância e a diferença que ela faz na nossa vida e, principalmente, perdendo o medo e o preconceito, porque a língua portuguesa é a língua da nossa vida e o que eu quero é te ensinar português para a vida toda. Até!